a ideia desta formação é dar-vos algumas ideias sobre como é que vocês podem dinamizar, organizar, estruturar formações e formas de ensinarem as vossas pessoas nas vossas sociedades a melhorarem enquanto debaters e enquanto adjudicadores. E, portanto, o grande objetivo desta formação vai ser dar-vos algumas ferramentas. Não vos vou dar um plano. Diz-me. Está a ser gravado. Tipo, não vos vou dar um plano estruturado do... Não vos vou dar um plano estruturado do 0 ao 100 de como fazerem efetivamente formações, porque cada um tem necessidades diferentes. Se calhar a vossa sociedade é melhor a fazer framing, ou é melhor a debater sobre economia, ou o que quer que seja, e a outra é pior nisso. E por isso, isto são tudo um bocado ideias e coisas que vocês devem adaptar às vossas sociedades e àquilo que vocês acham que precisam ou àquilo que vocês conseguem efetivamente fazer. E portanto, vamos começar primeiro por perceber o que é preciso ensinar. Porque é um bocadinho difícil de ensinar alguma coisa quando nós não sabemos o que é suposto nós sequer estarmos a pensar em ensinar, certo? Vocês, enquanto presidentes, têm também a responsabilidade de garantir que as pessoas que estão na vossa associação sabem um mínimo sobre o debate competitivo e que conseguem ir a torneios, fazer coisas em torneios, certo? Eu acho que, pelo menos quando eu era presidente, eu orgulhava muito quando saía de um torneio, tinha uma equipa que tinha breakado, tinha uma equipa que tinha chegado à final, tinha uma equipa que tinha ganho esse torneio, e, portanto, não necessariamente isto são coisas que vocês, enquanto presidentes, vão fazer, mas é importante que vocês, enquanto direção, ou, por exemplo, no Porto, eu sou treinador deles, no fundo, e, portanto, que tenham alguém que esteja responsável por este tipo de coisas. O que é importante, então, ensinar? E aqui temos 3 coisas que vamos falar. A primeira são coisas básicas de debate competitivo que qualquer pessoa que já foi a um torneio ou que já fez 2 ou 3 semanais devia saber o mínimo. Primeiro é regras, certo? Como é que funciona a estrutura do debate? Como é que nós temos o Primeiro-Ministro, depois o líder da oposição, depois o Deputy Prime Minister, depois o Deputy Leader of Opposition, etc, etc, etc. Quanto tempo é que é um discurso, o que é que são POIs, certo? São coisas básicas que vocês ensinam aos iniciados que apareceram ao primeiro semanal e explicam-lhes como é que funciona mais ou menos o modelo em que nós debatemos. A segunda coisa é o role fulfillment, certo? É importante vocês ensinarem às pessoas que estão nas vossas associações o que é que eles têm que fazer quando são Primeiro-Ministro, o que é que eles têm que fazer quando são whip, o que é que eles têm que fazer quando são extensão, ou o que quer que seja. E a terceira parte é tipos de moções. Ou seja, quando nós debatemos em debate BP, nós temos várias moções diferentes. Esta casa faria Y, esta casa, enquanto X, faria Z. Todas estas moções têm burdens, ou seja, ónus de prova, específicos que vocês têm que fazer. Vocês não podem, por exemplo, numa moção, esta casa acredita que se devia invadir a Síria, dizer isto é muito bom para os Estados Unidos e ficarem-se por aí, certo? Porque é que eu quero saber dos Estados Unidos? Mas, numa moção que seja esta casa, enquanto os Estados Unidos invadiria a Síria, vocês já podem dizer isto é muito bom para os Estados Unidos, porque vocês já estão tendencialmente a falar sobre aquilo que é o interesse do ator dos Estados Unidos. E, portanto, é importante vocês ensinarem às pessoas quais é que são as coisas que são necessárias de serem feitas e que não podem ser feitas em cada um destes tipos de moções. Como é que vocês descobrem essas coisas se ainda não souberem? 1. Há uma data de formações na internet. 2. Perguntem, genuinamente, quando têm um debate, perguntem ao adjudicador. Quando não têm um debate, chateiem pessoas da vossa sociedade de debates, chateiem pessoas de outras sociedades de debates, chateiem pessoas do CNAD, ou a mim em específico. 3. Há um manual. Ele tem estas regras todas muito bem explicadas. Vejam o manual, explica estes básicos relativamente bem. Segunda parte. Nós estamos aqui para alguma coisa e não é só para as formalidades do modelo, certo? Nós estamos aqui para aprender a efetivamente debater a sério e debater bem. E isso implica que há algumas coisas que vocês precisam de ensinar às pessoas e que as pessoas precisam de desenvolver enquanto skills. Primeira é argumentação, certo? E dentro da argumentação está toda a parte de saber estruturar um bom argumento, aquela coisa do sexy que vocês já devem ter ouvido falar, statement, explanation, example e impact, toda a lógica de linear flow, ou seja, como é que nós contamos uma historinha com o nosso argumento, como é que nós criamos um problema, depois resolvemos o problema, etc, etc, etc. 2. Geração de argumentos, ou seja, aquilo que os vossos iniciados vão mais queixar provavelmente é eu não sei o que dizer neste debate. Portanto, é importante vocês ensinarem-lhes como é que eles geram argumentos. Quais é que são estratégias e heurísticas que vocês podem utilizar para pegar numa noção e gerar argumentos sobre isso.
leiam os termos da moção, vejam quais é que são os atores que podem vir a ser relevantes, quais é que são os objetivos, quais é que são os problemas, porque é que esta moção está sequer a ser proposta e comecem a desenvolver a partir daí, por exemplo, é um deles. O outro é mecanização, certo? Ou seja, como é que vocês, a partir de um argumento que vocês querem provar, como é que vocês geram as razões estruturais ou os mecanismos que vão utilizar para conseguirem efetivamente provar estas coisas. A segunda skill é refutação, ou seja, o contrário disto, certo? E uma coisa que é importante explicarem aos vossos iniciados é que refutação não é dizer duas ou três coisas para o ar e dizer eles estão errados, é efetivamente argumentar porque é que os outros estão errados e, no fundo, fazer a argumentação reversa. Depois é importante vocês ensinarem impacto e ponderação, ou seja, aquilo que nós estávamos a falar há bocado de vender coisas ao IPDJ, como é que vocês fazem isso, mas para os adjudicadores que estão à vossa frente no debate, como é que vocês explicam qual é que é a importância das vossas coisas, como é que vocês explicam quais é que são as consequências que as vossas coisas que vocês estão a argumentar trazem e como é que vocês ponderam esse tipo de coisas, ou seja, como é que vocês provam não só que elas são importantes, mas que elas são mais importantes do que outras coisas. Certo? Depois, estilo. Por mais que nós saibamos que o estilo não é propriamente a coisa mais valorizada em BP, é importante vocês ensinarem as pessoas a falar. Ninguém quer ouvir um Eminem a falar durante 7 minutos e 15 e ninguém quer ouvir uma pessoa que fala assim, sem qualquer tipo de intuação durante 7 minutos e 15. Eu acho que eu adormecia se eu tivesse alguém a debater desta forma. Por isso, por favor, ajudem também as pessoas a desenvolverem este estilo. Muitas das pessoas também acabam por ficar dentro do debate porque percebem não só que estão a argumentar melhor, mas que estão a desenvolver essas skills de estilo e de falar em público que são úteis para a vida delas e é por isso que muitas vezes essas pessoas vêm para o debate e por isso ajudem-nos a desenvolver isso e a adjudicação. Ajudem as pessoas também a perceber os princípios da adjudicação, como adjudicar, como chegar ao local, como dar feedback. Tudo isto são coisas que, again, existem imensas formações online, nós já vamos aí. O CNAD está também a preparar um mini curso de debate que esperemos que esteja pronto em setembro, para vos dar algumas mini informações sobre como é que estas coisas efetivamente funcionam. Certo? A última coisa é skills temáticas. A maior parte das noções vai ter um tema que não é do conforto de alguém. Certo? Eu odeio noções de economia. Desculpem, economistas. Eu gosto muito de noções de filosofia. Fiz filósofos. Agora, há malta que não vai perceber patavina nenhuma de movimentos sociais, há malta que não vai perceber patavina nenhuma de relações internacionais. É importante vocês aproveitarem pessoas que vocês tenham nas vossas sociedades de debates, ou de fora das vossas sociedades de debates, e aproveitarem-nas para ensinarem como debater este tipo de temas às pessoas. Porque elas vão chegar a um torneio e vai-lhes sair uma moção sobre grupos feministas vigilantes na Índia. Ou vai-lhes sair uma moção sobre caça na Namíbia. Só os velhos é que vão perceber esta referência. Mas, ou seja, é importante vocês também darem às pessoas este tipo de conhecimento e se vocês estavam a falar há bocado de prender pessoas, muito honestamente aquilo que me prendeu ao debate e acredito que a muitas das outras pessoas é poder falar sobre uma data de temas que eu não teria mais nenhum sítio para poder falar, por isso acho que também ensinarem esse tipo de coisas ajuda e não ser só aquelas formações muito técnicas de o debate funciona desta forma, nós temos um primeiro-ministro que faz isto, isto e isto, também vos ajuda não só a captar pessoas que têm um interesse por essas áreas, ou seja, nós estávamos a falar há bocado de como captar pessoas de ciências. Há uma formação, por exemplo, no YouTube sobre research e como debater research. É uma formação que pode ser dada e que provavelmente traz pessoas não só de áreas mais sociais, mas também de áreas mais exatas que também têm pesquisa e coisas do género. Certo? Pronto. Estes são mais ou menos os temas que vocês têm que fazer. Dica, vão alternando. Porque ninguém tem paciência de ouvir 7 formações diferentes sobre argumentação e depois ouvir 7 formações diferentes sobre como debater economia ou finanças públicas ou o que quer que seja, principalmente as economias e finanças públicas, que são um bocado chatos. Por isso, efetivamente, não sei, há algum economista aqui? Desculpem, malta. O meu pai é economista, eu acho que tenho justificação para não gostar de economia. Mas pronto, basicamente, utilizem isto para criar algum tipo também de dinâmica, porque as pessoas cansam-se menos quando têm coisas diferentes e quando conseguem aprender não só sobre debate, mas também aprender sobre coisas que lhes vão ser úteis no dia-a-dia, por aí em diante. Alguma dúvida sobre o que ensinar? Não? Então vamos passar a como ensinar, e é aqui que entra efetivamente a parte pedagógica. Portanto,
A primeira forma de vocês aprenderem a debater é, drumroll, debater, certo? Acho que isto é relativamente intuitivo. Há um motivo para os debates terem uma adjudicação e não é só para eles vos dizerem quem é que fica em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. É para a adjudicação vos dizer o que é que vocês fizeram bem, o que é que vocês fizeram mal e a partir daí vos darem feedback que vocês podem integrar dentro do vosso treino, integrar dentro das vossas sociedades e utilizá-lo para melhorarem enquanto oradores, enquanto adjudicadores, enquanto pessoas no geral, certo? Portanto, mas para vocês conseguirem receber esse tipo de feedback, vocês têm que participar em torneios, têm que participar em debates, têm que debater. Isso quer dizer que não adianta muito toda esta parte pedagógica sem vocês terem pessoas que consigam levar a torneios, que consigam ir aos vossos debates regulares, que consigam fazer com que estejam efetivamente interessados em debater e adjudicar. Por isso, a primeira parte de qualquer tipo de plano pedagógico de uma sociedade de debates tem que ser como é que eu vou garantir que estas pessoas, por mais que elas aprendam, aplicam isso que aprendem nos debates regulares, aplicam isso que aprendem nos torneios a que vão. Certo? Porque é só aí que elas vão receber feedbacks de adjudicadores, seja nos vossos debates regulares que vão receber os vossos feedbacks, ou os feedbacks de quem quer que esteja a adjudicar esse debate, seja nos torneios em que vão receber feedback de adjudicadores que muitas vezes têm visões ligeiramente diferentes do debate daquilo que vocês têm. Há malta que valoriza mais impacto, há malta que valoriza mais princípios, há malta que valoriza mais mecanização e, portanto, com adjudicadores diferentes vocês vão tendencialmente ter feedbacks diferentes e coisas para melhorar diferentes. Mas só debater não chega, porque estar simplesmente a debater sem nunca incorporar esse feedback e sem nunca aprender a melhorar não serve provavelmente. E é por isso que existem, felizmente, muitas, talvez demasiadas, formações online que vocês podem utilizar. Eu depois vou-vos enviar estes slides. Eu coloquei aqui algumas playlists ou canais de YouTube que têm uma data de formações sobre muitas coisas. A primeira é o Woman Debate Prep, que no fundo é o canal do Woman Marinov, que é um búlgaro que é das poucas pessoas com mais de 90 speaks desde 2015. E portanto é um tipo que sabe o que é que está a falar. Ele tem uma série de formações sobre argumentação, sobre refutação, sobre impacto e portanto são coisas que vocês podem ver vocês mesmos para melhorarem ou indicarem aos vossos iniciados, pessoas que não sejam iniciadas mas queiram melhorar ou queiram resolver os básicos e podem melhorar. O Manchester Advanced Training Workshops de 2020 e 2021 foram gravados na pandemia, são muito bons, não se assustem por ter Advanced no nome, eles não são propriamente muito avançados, só cobrem muitos temas, têm principalmente muitas formações temáticas, por exemplo, grande parte das formações que eu dei o ano passado à Sociedade de Debates da Universidade do Porto foram baseados em muita coisa do que veio daqui, mas são bons coisas para vocês verem. O Andy Kalinam também tem um canal de YouTube de debate com muita coisa fixe. O Andy foi campeão europeu em 2024 em Glasgow, portanto é alguém que percebe do que é que está a falar. E o Build a Cave é um site de um canadiano que agora tem todo tipo um Elo ranking de quem é que é o melhor debater e não sei o quê, mas coisas de Elo rankings e competitividade relativamente tóxica à parte, as aulas que eles têm tipo escritas mesmo, são genuinamente muito, muito boas e explicam-vos tipo passo a passo como é que vocês podem melhorar em debate, portanto é muito bom para vocês darem os vossos iniciados. Diz. Tem o meu site. O meu site tem todos os PowerPoints e toda a bibliografia e todos os exercícios que eu dei à SEDUP o ano passado, por isso eu depois mando o link também. Eu tenho que reformular aquilo que está um bocado desorganizado, mas estão as coisas lá todas com exercícios para vocês fazerem e porem em prática aquilo que aprenderam nos slides. Eventualmente eu vou descobrir como meter as gravações das coisas no Spotify, porque a cena que eu utilizava morreu. Mas um dia as formações vão estar também no Spotify. Pronto. Agora, ninguém tem paciência para ver estas porcarias, certo? Eu já tentei ver todas as formações de Manchester. Eu às vezes meto aquelas formações no carro, a dar enquanto estou a conduzir, mas eu sou um bocadinho maluco por isto, por algum motivo estou cá há demasiado tempo, mas a maior parte das pessoas não vai realisticamente ver estas formações. E, portanto, o que é que vocês, enquanto pessoas que são presidentes de uma sociedade de debates, querem
que as pessoas na vossa sociedade de debates melhorem e querem que elas aprendam coisas técnicas ou temáticas para melhorarem enquanto debaters, o que é que vocês podem fazer? E nós vamos dar-vos aqui 3 modelos de como organizar formações e vamos mais em detalhe a um deles, que é o meu favorito, e acho que é o que tem mais resultados, mas vou dar-vos os outros porque possivelmente isto não funciona para as vossas sociedades, certo? Primeiro é formações mensais, ou seja, por exemplo, uma vez por mês vocês têm uma formação online ou presencial em que vocês, no fundo, chamam alguém para dar uma formação sobre um determinado tema, certo? Ou seja, voltamos aqui atrás a estes temas que nós estávamos a falar e vocês percebem que a maior parte do pessoal na vossa sociedade tem problemas em refutação, ou tem problemas em estrutura, ou quer aprender a adjudicar, ou quer aprender a debater noções de economia. Vocês pegam, vão descobrir alguém que percebe destas coisas. Podem perguntar quem é bom. Tipo, se vocês não souberem quem é bom a debater noções de economia, podem perguntar e eu vou-vos dizer qualquer pessoa menos eu. Não ironicamente, estive a ver as minhas estatísticas em noções de economia no outro dia, são particularmente más. Por isso, tipo, mas genuinamente, a sério, podem perguntar e eu digo-vos tipo, pessoas no movimento que sabem debater economia bem. Por exemplo, o Rui e a Sofia sabem debater economia muito bem. Me you mentioned. Por isso chateiem-nos e tentem tipo, que eles nos deem uma formação. Ou, por exemplo, relações internacionais, o Faísca é muito bom a dar formações de relações internacionais. Chateiem o Faísca e tentem que ele vos dê uma formação. E, portanto, no fundo, vocês podem ir fazendo espaçadamente este tipo de formações. Porquê que isto é bom? 2 razões. Como são tendencialmente mais espaçadas, vocês acabam por não maçar muito as pessoas com informação a mais e com coisas a mais. 2, como vocês estão a fazer coisas mais espaçadas também, é provavelmente mais fácil de conseguirem formadores e pessoas que vos vão dar esse tipo de formações. E 3, ser só uma vez por mês acaba por vos dar mais alguma agilidade em eu não consegui fazer agora, consigo fazer um bocadinho depois, consigo fazer na semana anterior, na semana depois, certo? Principalmente se vocês fizerem isto, por exemplo, muitas vezes é uma forma boa de vocês fazerem coisas em alturas de exames, em que a maior parte das pessoas não tem propriamente muito tempo para ir a debates regulares porque está preocupado em casa a amarrar, ou muitos de nós somos estudantes deslocados e que não moramos no sítio onde são as nossas sociedades de debates e, portanto, estamos noutro sítio e, portanto, conseguirem fazer estas coisas, mesmo nessas alturas, é pouco tempo que vos acaba por permitir continuar a manter algum tipo de consistência e algum tipo de treino, mesmo quando as pessoas têm menos disponibilidade, seja física ou seja temporal, certo? A segunda coisa é ciclos de formações. Todos nós sabemos que existem alturas em que todos nós queremos treinar, certo? Antes do tornado, toda a gente está tipo, eu quero ganhar o tornado, quero ser o próximo campeão nacional, não sei o que mais. Antes de um torneio importante, por exemplo, agora aos europeus, fui a debater a mais torneios nestas últimas 3 semanas do que fui debater o ano inteiro. E, portanto, há momentos no ano em que as pessoas da vossa sociedade, e cabe-vos a vocês perceber quais é que são esses momentos do ano, se calhar a vossa sociedade quer mais saber do torneio que vocês organizam, se calhar quer mais saber do tornado, se calhar quer mais saber de outra coisa qualquer. E, portanto, nessas alturas em que a maior parte das pessoas está mais preocupada em aprender, está mais preocupada em perceber como é que isto funciona, vocês organizarem ciclos de formações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, durante um mês, vocês vão fazer um ciclo só sobre argumentação. E, portanto, todos os sábados vocês vão ter uma formação de como estruturar argumentos, como gerar argumentos, como fazer argumentos sobre minorias, como fazer argumentos bem mecanizados, o que quer que seja, e portanto vocês utilizam esses ciclos de formações, sejam eles temáticos, sejam eles mais genéricos, para focarem esforços de aprendizagem numa determinada altura em que as pessoas estão mais focadas nisso, certo? Ou seja, tendencialmente, antes do tornado, a SEDUC fez isso durante muitos anos, ali naquela altura dos exames, em que as pessoas queriam treinar e queriam aprender porque o tornado estava quase a chegar, mas não dava provavelmente muito jeito ir a debates populares. Nós fizemos vários ciclos de formações com formações muito específicas para as pessoas poderem continuar a aprender e, again, vocês podem fazer isto tanto presencialmente como fazerem isto online, se vos der mais jeito, e convidem pessoas, tipo, perguntem quem são pessoas que sabem dar as formações que vocês precisam de dar. A terceira opção, e honestamente a minha favorita, porque eu acho que é muito mais divertida, é dar informações antes do debate. O que é que isto quer dizer? Quando vocês vão para um debate, vão fazer um debate na vossa associação, é provável que alguém se vai atrasar porque está preso no trânsito, ou porque só saiu do trabalho às 6 e o vosso debate é às 6, ou porque está preso numa aula, ou o que quer que seja.
e vocês normalmente têm muitos tempos mortos quando estão à espera dessas pessoas, certo? Isto não é propriamente bom para a saúde da vossa associação, porque, o tempo das pessoas é precioso e as pessoas não gostam propriamente de desperdiçar tempo a não fazer absolutamente nada. 2, honestamente é um momento morto em que quando as pessoas chegam e veem que ninguém está a fazer nada, ficam ali um bocadinho what the fuck is happening. E 3, honestamente, tipo, as pessoas estarem lá paradas, sem conversarem, sem se conhecerem, etc., não é propriamente a melhor sensação para ninguém, certo? Ou seja, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem aproveitar esta altura para darem mini informações antes do debate começar. Porquê que isto é particularmente bom? As pessoas já estão lá, ou seja, automaticamente estão a não gastar mais tempo a aprender sobre debates do que aquilo que já estariam a gastar, porque já iam esperar anyways. 2, as pessoas já estão num mood em que estão à espera de debater, em que estão à espera de fazer esse extra de processamento cerebral para pensar sobre coisas e para aprender sobre coisas. E, portanto, aproveitam já essa vibe para as obrigarem a aprender um bocadinho. E 3, no fundo, isto é uma forma boa de vocês também, enquanto presidentes ou enquanto pessoas que têm que organizar estas coisas, terem menos trabalho porque já têm salas, já estão lá num sítio, não têm que estar outra vez à espera que as pessoas entrem no Zoom para vocês darem a formação ou que cheguem à sala para vocês darem a formação que quer que seja. E, portanto, aproveitem isto para darem este tipo de formações. Aquelas formações que a Marília estava a falar há bocado são literalmente formações que eu dei à Sociedade de Debates da Universidade do Porto desta forma. Todas as segundas-feiras eu dava-lhes uma formação temática, uma formação técnica, e quintas-feiras, de 15 em 15 dias, dava-lhes uma formação temática. Se isto é um bocadinho de exagero, se calhar a vossa associação não precisa disto todas as semanas, se calhar a vossa associação não precisa de 2 formações por semana, mas eu acho que genuinamente, por exemplo, fazerem uma formação de 15, 20 minutos por semana sobre um determinado tópico é uma forma muito boa de irem gerando esse interesse por aprender mais sobre debate, as pessoas perceberem que podem aprender mais sobre debate e vocês aproveitarem para desenvolverem essas qualidades e capacidades. Algumas dicas sobre isto. Alternem quem dá a formação, a menos que vocês tenham alguém que é tendencialmente tipo, bem sucedido dentro do debate e que está tipo, com tempo para dar aquele tipo de coisas. Pronto, está bem. E que está com tempo para dar aquele tipo de coisas e para preparar essas formações dentro da vossa associação, vocês generalizarem quem dá estas formações, ou seja, por exemplo, pensar na Católica, certo? Imagina que vocês metem o Mateus a dar a formação esta semana, a Joana a dar a formação na próxima semana, o Toninho a dar a formação da outra e a Marta a dar a outra formação, certo? Isto aqui, no fundo, vai-vos reduzir trabalho, porque é só uma pessoa que tem que dar uma das formações. 2, isto vai-vos ajudar porque vocês próprios ensinar é a melhor forma de aprender, já dizia o Feynman, e portanto, tendencialmente, tipo, isto vai-vos aumentar o range de pessoas que acaba por ser forçado a aprender sobre uma coisa para conseguir ensiná-la, portanto, tendencialmente melhora a vossa qualidade dentro da associação. E honestamente, eu acho que vocês já devem estar um bocadinho fartos de ouvir a minha voz e só ouviram 2 formações minhas hoje, por isso, se calhar, ouvirem sempre formações da mesma pessoa não é provavelmente a coisa mais útil de sempre. Certo? Façam algumas formações temáticas, ou seja, não só formações técnicas, porque tendencialmente as pessoas cansam-se, e tipo, façam também algumas dinâmicas de team buildings, dinâmicas de grupo e coisas do género, e não só formações. Porquê? Porque uma equipa pode ser tecnicamente muito boa, mas se não há tipo, química entre essa equipa, se as pessoas não sabem comunicar, por exemplo, num prep time, se as pessoas não se conhecem, é muito mais difícil que essas pessoas tenham capacidade de efetivamente breakar num torneio ou capacidade de funcionarem direito dentro da vossa sociedade, certo? Ou seja, principalmente quando estamos a falar de pessoas da direção e etc. Isso quer dizer que se vocês, por exemplo, têm 2 debates por semana, vocês podem, na segunda-feira, fazerem uma formação e na quarta ou na quinta-feira fazerem uma atividade mais dinâmica para integrar essas pessoas, para essas pessoas se conhecerem. Principalmente em alturas em que, por exemplo, estão muito próximos de um torneio, já têm as duplas montadas e essas duplas não se conhecem muito bem, aproveitem isso para fazer com que essas pessoas façam algum tipo de icebreaker. Nós já vamos falar sobre exercícios que podem fazer para treinar o debate mais à frente. Podem, por exemplo, incorporar esses, porque muitas vezes são exercícios honestamente divertidos e que as pessoas gostam de fazer entre elas. Para além disso, eu sei que provavelmente muitos de vocês não se sentem confortáveis a dar uma formação sobre economia, ou sobre justiça criminal, ou sobre weighing, ou o que quer que seja. Ou, se não têm, aproveitem e desenvolvam essas competências para as conseguirem ensinar.
2, utilizem as formações online que estão nos canais que nós estávamos a falar há bocado e que estão em trilhões de outros recursos online que vocês conseguem encontrar. Eu tenho uma spreadsheet com 500 formações de debate, por isso se me pedirem alguma formação eu arranjo informações sobre isso. E aproveitem isso para se basearem nas vossas formações, ou então chamem alguém que efetivamente vocês confiam que sabe aquilo. Por exemplo, malta do Porto estão à vontade para me chamar, malta do Minho também, porque eu moro mais ou menos perto de Braga, malta dos outros sítios podem me chamar, é um bocadinho mais difícil eu conseguir ir porque tenho aula de trabalho. Mas se for online, estou sempre disponível. E comigo estou a dizer, obviamente, outras pessoas. Certo? Vamos então falar sobre como treinar. Porque ensinar coisas e ter formações é muito bonito, mas se as pessoas não treinam e se as pessoas não põem em prática aquilo que viram nas formações, esquecem. Acho que todos nós já tivemos aquela cadeira em que fomos às aulas todas, vimos as coisas todas, chegamos aos exames e ficamos... Pois, não faço a menor ideia como é que eu faço isto. Pelo menos a mim já me aconteceu, por isso acho que é útil também pôr em prática essas coisas. Pronto, está lá. Infelizmente, assim como na faculdade, absorver os slides não serve propriamente muito, por isso vamos pôr em prática. Infelizmente, o BP é um modelo em que nem sempre é propriamente, muito fácil de conseguir fazer um debate, e 2, nem sempre é a melhor ideia vocês conseguirem fazer um debate. Em que momento é que isto é particularmente mau? Porque vocês precisam de muita gente, e portanto estão em épocas, ou se têm uma sociedade que tem menos gente, é mais difícil vocês fazerem um debate inteiro. 2, porque gasta menos tempo, e portanto mais tempo, e portanto se vocês têm menos tempo disponível porque estão em época de exames, também é mais difícil vocês terem debates. E 3, porque às vezes vocês querem treinar skills específicas, certo? Vocês querem treinar argumentar, vocês querem treinar pré-time, vocês querem treinar refutações, e fazer um debate de 2 horas para terem 7 minutos em que vocês estão a fazer alguma coisa, mas só em um desses minutos é que vocês vão estar a refutar, se calhar não serve propriamente muito para conseguirem efetivamente treinar refutação. Existem formas mais eficientes de o fazer. Portanto, o que é que eu faço se eu não tiver gente suficiente para um debate complexo? Eu, com muita pena minha, já vi muitas sociedades, inclusive a minha, a simplesmente cancelar debates porque apareceram 2 ou 3 pessoas. Não façam isso. Há sempre alguma coisa que vocês conseguem fazer com as pessoas que estão lá. Porquê é que vocês não devem cancelar? Eu não sei como é que são as vossas cidades, mas o Porto, andar dentro do Porto na altura dos debates, ou seja, às 6 da tarde, é um inferno. Se as pessoas foram até lá, elas provavelmente perderam muito tempo no trânsito, estão a perder tempo que podiam estar a fazer outra coisa, e vão ficar muito chateadas convosco se vocês lhes cancelarem em cima quando elas já perderam tempo para ir para lá. 2. Principalmente pessoas novas, que cheguem ao sítio que vocês anunciaram como tendo um debate, um bocadinho atrasadas, e vocês já vazaram e não está lá ninguém, vão ficar com uma imagem muito má da vossa associação, certo? Ou seja, tanto a nível pedagógico, vocês aproveitarem as pessoas já estarem lá e aproveitarem serem menos para conseguirem fazer mais próximo daquilo que são as necessidades dessa pessoa, como a nível de visibilidade e de imagem e de angariação de pessoas, que era a coisa que vocês estavam a falar, que é o grande problema há bocado, não cancelem estes eventos. Utilizem-nos por menos pessoas que vocês tenham para fazer algum tipo de coisa. Não, mas eu não tenho 8 pessoas para fazer um debate. Arranjem-se. Imaginem que vocês têm 7 pessoas. O que é que vocês podem fazer? Uma pessoa mais experiente que lá esteja vai fazer Iron, certo? Ou seja, faz as duas equipas, faz os 2 discursos da mesma equipa. Mas eu só tenho 4 pessoas. Têm várias opções. Podem fazer, e nós já fizemos isto várias vezes, fazer 4 Irons. É sempre muito divertido. Principalmente os whips são sempre incríveis quando têm 4 Irons. É sempre muito divertido. Mas, muito honestamente, são treinos muito, mas muito bons. Por exemplo, acho que a maior parte de vocês já não conhece a Gabi, mas a Gabi, quando foi finalista, quando foi campeã nacional do tornado, grande parte dos debates anteriores, a Hermione, que era a parceira dela, não podia estar porque estava a trabalhar, e ela fez uma data de Iron. Portanto, eu também, antes de ganhar o tornado que ganhei, também fiz Irons a dar com pau. Por isso, acho que os Irons ajudam, porque vocês, no fundo, são obrigados a ter muito menos processamento mental e muito menos disponibilidade mental para fazerem o vosso discurso e, portanto, treinam com pesos extra. Vocês já viram Naruto? Tipo, o Rock Lee tem aqueles pesos nas pernas e quando ele tira os pesos nas pernas ele começa a correr a velocidades hipersónicas e não sei o quê. É mais ou menos a mesma coisa, certo?
fazerem irons ou fazerem uma data de outras coisas que nós vamos falar depois, são formas de vocês treinarem com pesos nas pernas e que quando vocês tiram esses pesos, ou seja, batem com um parceiro, por exemplo, acaba por vos ajudar muito, mas muito mais a conseguirem debater. É ginásio cerebral, sim. Outra forma de vocês fazerem é fazerem simplesmente primeiras casas, certo? Ou seja, vocês têm duas equipas e não há segundas equipas. Isto acaba por vos ajudar a treinar, debater primeiras casas, não vos ajuda a treinar whips, mas há sacrifícios que têm que ser feitos. Outra forma é fazerem WSDC, ou fazerem Asian Parliamentary, ou uma caralhada de outros formatos que só usam 3 pessoas de cada lado, e portanto se vocês têm 6 pessoas conseguem treinar este tipo de coisas. No fundo, para quem não conhece estes formatos, colapsem o membro e o deputy num só discurso e têm basicamente qualquer um destes formatos. Desculpa, Nuno, eu sei que tu fizeste schools, mas eu nunca percebi aquele último discurso de 4 minutos. Não me faz sentido, I'm sorry. Mas pronto, podem utilizar isso quando vocês têm, por exemplo, 6 pessoas. Muito divertido, principalmente se vocês tiverem uma equipa que é claramente melhor do que as outras, ou que está a treinar para alguma coisa mais importante do que as outras. E, por exemplo, nós quando estávamos a treinar para os europeus o ano passado fizemos muitos desses, que são debates em modelo húngaro. O que é que isto é? O Parlamento da Hungria, não sei se ainda tem, mas há algures na história, teve uma coisa muito engraçada em que eles obrigavam as pessoas a trocar de lado. Ou seja, o governo da Hungria passava à oposição, a oposição passava a governo, e acho que chegou a existir uma terceira bancada que só fazia shitposting. Portanto, os húngaros são os criadores do shitposting. E, portanto, aquilo que vocês podem fazer no modelo húngaro é, vocês têm uma equipa que faz primeiro governo, uma equipa que faz primeira oposição, essa mesma equipa que faz primeira oposição faz segundo governo, e tem outra equipa que faz segunda oposição. Certo? Para essa equipa, ou primeiro governo e segunda oposição, fazerem as duas de seguida é muito mais divertido. Confiem em mim. Tipo, ganham uma casa. Tipo, imagina, nós já ficamos em primeiro e segundo várias vezes. Também já ficamos em primeiro e quarto. Terceiro e quarto acho que nunca ficamos. Mas, tipo, muito honestamente, é muito divertido o próprio debate, porque vocês começam a dizer coisas como como ali o tipo da primeira oposição, que são vocês, disse, tipo aquele burro estava-me a dizer que nós devíamos fazer não sei o quê, nós não devíamos fazer. Eu vou-vos por lá 3 razões para o que é que não devíamos fazer. Já convidou a falar da bancada para fazer o like. É verdade. Portanto, o próprio debate acaba por ser muito engraçado e é muito cómico, principalmente para pessoas que não estão habituadas a isto, verem um pela primeira vez, mas é honestamente, principalmente para essa equipa, é uma forma de treino muito bom, porque vocês têm que estar com muita capacidade de mudar o pensamento de um lado para a bancada para o outro, e isso são coisas que vocês devem fazer mesmo quando não estão a fazer os dois lados, para saberem o que é que devem refutar e o que é que devem pré-refutar e coisas desse género, certo? Nesse modelo, o pré-time continua a ser funcionar, Portanto, ainda vos reduz o pré-time. Divertido. Outra coisa que vocês podem fazer, que é a versão menos fun desta, é full bench. Ou seja, em vez de terem estas diagonais, têm simplesmente uma equipa que faz as duas casas da oposição ou as duas casas do governo. Certo? Isto obriga-vos a conseguirem... Isto é bom, por exemplo, se vocês quiserem treinar geração de argumentos, porque isto obriga-vos a gerar argumentos para a primeira casa e a gerar argumentos para a segunda casa e a conseguirem correr os dois sem mais tempo de prep time, e portanto é bom para treinarem esse tipo de coisas. Outra opção é estenderem um debate online. Há muitos debates de mundiais, de europeus, de round robins, shameless plug, e de coisas do género que estão gravados online, e vocês, principalmente se querem treinar segundas casas, ou seja, treinar essa parte mais criativa de criar argumentos que as primeiras casas não vão pensar, vocês fazem um prep time, metem o debate a correr e tentam estender os campeões mundiais, ou alguma coisa assim do género. Por acaso os campeões mundiais foram o primeiro governo, portanto podem literalmente tentar estender os campeões mundiais num debate sobre inteligência artificial, e se tudo correr bem, não fazer um caso mínimo como o segundo governo fez este ano. Diz-me. Sobre o bench, cada lado das duas equipas tem 4 pessoas ou é do governo do lado? Imagina, podes, por exemplo, imagina que tens 6 pessoas. Tens um primeiro governo de 2 pessoas, um segundo governo de 2 pessoas e uma oposição de 2 pessoas. Ou então podes fazer, só tens 2 pessoas e queres fazer na mesma 4 pessoas e queres fazer um debate completo,
tens duas pessoas no primeiro governo que também fazem o segundo governo, tens duas pessoas na primeira oposição que também fazem a segunda oposição, ou tens duas pessoas e queres fazer um debate completo. Tens uma pessoa que faz os 4 discursos do governo e uma pessoa que faz os 4 discursos da oposição. Não recomendo esse, acho que é um bocadinho mais. Se bem que um dos grandes tipos do debate, não me lembro agora se era o Michael Digi, se era o Harris, acho que era o Michael Digi. Todas as manhãs fazia um debate. Ele fazia primeiro-ministro, líder da oposição, deputy prime minister, deputy leader of opposition, etc, etc, etc. Gravava, via o debate, adjudicava. Há gente maluca e há gente que nasce com muito dinheiro para poder não fazer mais nada da vida. Mas pronto, diz-me. Imagina, nós estamos a falar de modelos em que usam menos pessoas, porque normalmente o nosso problema é ter pessoas a menos do que ter pessoas a mais. Mas eu tenho maneiras de colocar pessoas a mais. Vocês podem sempre alocar, por exemplo, uma pessoa mais experiente para ir fazer o pré com uma equipa de necessidade de potencial. E mesmo tipo, com 6 pessoas que podem precisar a primeira casa e colocar esses experientes para ver os prédios, por exemplo. Existe sempre maneira de jogar, e acho que o pessoal vai falar mais que eu tenho tecnológicos dos 30 da internet novos. Mas tipo, eu só para ficar há sempre maneiras de ajeitar e mais pessoas, só que era para focar naquilo que a gente acha que não era melhor. Se tiverem tempo, façam 3 casas, também há de ser divertido. Nunca fiz, mas há de ser engraçado. Pronto. Diz-me. Há uma coisa que deve que é o primeiro golpe para o time, a primeira opção sabe a emoção. É o canadiano. O modelo canadiano é engraçado, não? E às vezes se tiver duas pessoas, pronto. Mais um exemplo. Agora, e se eu não tiver tempo? Às vezes as pessoas chegaram bem atrasadas e vocês vão ser expulsos da faculdade às 8 da noite. Já me aconteceu. Às vezes vocês simplesmente estão em alturas do ano em que têm menos tempo, em que há menos pessoas com disponibilidade de tempo e vocês precisam de reduzir o tempo que demoram no debate. Vocês podem fazer algumas coisas. Podem simplesmente diminuir o tempo dos discursos. Por exemplo, na Holanda, os amigos nossos, eles só conseguiam fazer debate à quarta-feira. Era a única altura em que a faculdade lhes dava salas. E, portanto, eles faziam 2 debates à quarta-feira. Faziam 2 debates em que os discursos eram de 5 minutos, mas faziam 2 debates. E, portanto, se vocês têm menos tempo, conseguem reduzir também o tamanho dos discursos. Se vocês têm mais tempo, podem aumentar mais o tamanho dos discursos. Não recomendo aumentar. Diminuir também vos ajuda, por exemplo, em concisão. Porque se vocês conseguem fazer um discurso de 7 minutos em 5, quando forem para 7, conseguem adicionar mais coisas e conseguem fazer discursos mais densos. Perdoem a expressão. Outra coisa que vocês podem fazer são prep times conjuntos. Ou seja, muitas vezes nós fazemos algo quando temos pouca gente ou quando temos pouco tempo, pegamos numa moção e destrinchamos a moção, não dentro de um debate, mas num prep time conjunto. Ou seja, somos nós e vocês todos estão aqui e nós vamos, ok, portanto a moção, esta casa legalizaria todas as drogas. E eu pergunto, quem é que me consegue dizer o tipo desta moção? E alguém diz-me que esta moção é... Isto é uma pergunta, gente. É policy, exatamente. Ou seja, e portanto, é uma moção de policy. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos de um modelo. Quem é que me consegue dar um modelo para isto? E portanto vamos fazendo esta lógica, com pessoas mais experientes a guiar o prep time da sala inteira, também para as pessoas perceberem que tipo de perguntas é que devem fazer nesses prep times. Certo? Outra coisa para vocês fazerem para treinar é simplesmente discurso de PM. Não tenho tempo de fazer um debate inteiro, não tenho tempo de fazer meio debate, mas dá para as pessoas que estão aqui fazerem cada uma um discurso de PM. Discursos de PM são particularmente interessantes porque todos vocês vão ter que os fazer alguma vez. Não há nenhum contexto que vocês precisem antes. E é muito, mas muito fácil de ver se um discurso de PM é bom. Porque o discurso de PM tem que ser claro, tem que definir bem o debate e é muito fácil de perceber quando um discurso de PM vai correr mal e vai estragar o debate para toda a gente. Que é quando vocês ficam, mas como é que esta coisa funciona? Isto é um bocado esquisito. E, portanto, são discursos que são muito fáceis de vocês conseguirem treinar, principalmente quando vocês têm pouco tempo. Outra coisa engraçada, também ligada aos discursos de PM, é Decreasing Time Analysis. O que é que isso quer dizer? Vocês, quando estão, por exemplo, a explicar conceitos muito complexos lá nas vossas áreas de estudo, tipo o pessoal de filosofia a explicar o que é biopolítica Foucaultiana ou coisas do género, eu gosto muito do Foucault, mas o Foucault é um bocado confuso.
Mas vocês tendencialmente têm muito tempo para explicar estas coisas. Vocês têm um artigo de 17 páginas, de 20 páginas, o que quer que seja. Em debate vocês têm pouco tempo. Isto quer dizer que se vocês querem explicar conceitos complexos, e muitas vezes precisam de debater sobre conceitos complexos, vocês têm que ter síntese de argumentação. Certo? A melhor forma de vocês treinarem isso é decreasing time analysis. Ou seja, vocês têm uma noção, vocês vão fazer um discurso de PM em 7 minutos, alguém vai-vos criticar esse discurso, vocês vão repetir o discurso a corrigir essas falhas em 5 minutos, alguém vai-vos criticar o discurso, vocês vão fazer o discurso em 3 minutos a corrigir essas falhas, alguém vai-vos criticar o discurso e vocês vão fazer o discurso em 1 minuto, se estiverem particularmente brave a seguir. O que é que isto faz? Isto é uma forma de vocês treinarem, retirarem fluff, retirarem coisas que só estão no discurso para preencher tempo e que não são propriamente essenciais. E, portanto, podem ser muito floreados, muito bonitinhos, mas que não vos vão dar vitórias em torneios. E, portanto, isto é uma forma que não gasta muito tempo de vocês treinarem, sintetizar, ser concisos, ser bem estruturados e não terem fluff dentro dos vossos discursos. Se vocês quiserem treinar coisas específicas, está aqui uma data de coisas que vocês podem fazer. Ténis de refutação. Pegam em 2 pessoas ou numa mesa de pessoas e começam a dizer coisas e a pessoa tem que refutar. Ou seja, eu acho que... Diz-me uma coisa. Eu acho que o debate é muito tempo na vida. Mas repara como esse tempo que ocupa da tua vida é bom porque estás a desenvolver soft skills. E agora a Marília tinha que me refutar isto, porque eu não estou a desenvolver soft skills com debate. E eu tinha que dizer porque é que não sei o quê, certo? Ou seja, este bate-boca de refutação entre 2 pessoas é uma forma muito boa de vocês treinarem refutação. Se vocês estão sozinhos, passam com as vozes na vossa cabeça, dizem uma coisa, a voz da vossa cabeça responde, vocês voltam a dizer uma coisa. É fixe. Só não recomendo treinar com os pais. Com os pais não convém. Outra coisa engraçada de fazerem, e provavelmente as pessoas que estão nesse debate vão vos odiar por isso, mas é muito fixe, é o que nós chamamos de switcheroo, que é, vocês mandam as pessoas fazer prep time e depois obrigam-nas a trocar, sem elas saberem. Isto é muito bom para, treinarem improvisação, 2, infelizmente isto vai-vos acontecer pelo menos uma vez na vida num torneio, com sorte não numa ronda importante. 3, isto é uma forma muito boa de garantir que as pessoas percebem que têm que pensar no prep time sobre o que é que o outro lado vai fazer. Certo? Uma vez, mas acontece não jogando também no torneio, porque às vezes a gente fala mal ou acha que está a posição errada, tipo, é por erro de leitura. Leem mal o tábua, noção, o que seja. Outra forma é não fazerem prep time. Começam imediatamente. Ou, por exemplo, querem, pesos de treino, querem meter pesos em alguma das pessoas, não lhe dizem a noção, como a Júlia estava a dizer há bocado, e a pessoa ou a equipa só chega ao debate e não pode fazer prep, ou não pode levar folhas, ou o que quer que seja. São formas fixes de vocês também meterem peso e treinarem, principalmente improvisação, treinarem argumentação on the spot. Alguns autores não tirar notas, o debate sem notas é muito bom para poder perceber aquilo que é necessário nas suas notas e reduzir o tempo, reduzir por exemplo, só posso tirar notas no papel, ou só posso tirar notas no meio do papel, isso também vai ajudando. E uma das coisas engraçadas que eu esqueci de colocar aí é fazer esse discurso com a nota do seu parceiro. Tipo, não digam para as pessoas quem é que isso vai acontecer, elas chegam na sala, elas podem mudar as notas do parceiro dos grupos delas. Também é relevante que percebe o que é que o seu parceiro faz para final. Eu acho que é um problema. Isso no player está em Imagina, eu não escrevo no website. E eu já fiz isso no eu. E o meu parceiro não cometeria. Mas acontece. Justamente também é importante porque vocês vão se comunicarem durante o debate, muitas vezes vão ter que trocar notas. Ou pronto, comunicarem sem usar palavras e tudo mais. E é uma maneira de vocês aprenderem também a comunicar dessa forma. Então, eu que vai ser o recorrente. Mais, analisarem rondas gravadas. Ou seja, muitas vezes vocês querem perceber, tipo, eu quero melhorar a estrutura. O que é que vocês podem fazer? Pegam numa boa ronda, que está gravada. Tenho demasiadas playlists com debates
em português, em espanhol e em inglês, por isso, se vocês quiserem, peçam. E vão lá ver, tipo, ok, há 1 minuto esta pessoa está a fazer isto. Passado 2 minutos esta pessoa está a fazer isto. E perceberem o que é que cada coisa no discurso dessa pessoa é, porque é que está lá. Geralmente estas pessoas boas, que sabem debater e que chegam a finais mundiais e coisas do género, têm estruturas muito boas. Sejam elas mais fluídas, sejam elas mais lista de compras. Mas que vocês conseguem olhar para elas e perceber, ok, é mais ou menos esta a estrutura que eu devia fazer. Analisar em rondas é uma forma muito boa de conseguirem perceber isto e muitas vezes a melhor forma de fazerem isto é, pegam numa moção, que tem uma ronda gravada, dão o discurso do Primeiro-Ministro, fazem prep time, dão o discurso do Primeiro-Ministro, vão ouvir o discurso e veem, ok, ele definiu o contrafactual desta forma, mas o meu contrafactual era outro. Será que o meu é melhor que o dele? Será que eu estou errado por algum motivo? Será que eu devia fazer isto de outra forma? E voltam a dar o discurso, incorporando as coisas que analisaram, que fizeram pior do que o outro discurso. Isto é uma forma de vocês melhorarem sozinhos, muitas vezes, ok? Outra coisa é matter filing. Vão sair coisas sobre guerra no Sudão. Vão sair coisas sobre países da ASEAN. E a próxima pessoa que me disser que a ASEAN é muito diferente entre ela e que não tem absolutamente nada em comum, eu bato nessa pessoa porque mentir é feio e está mal mentido. Da mesma forma que moções sobre União Europeia, sobre NATO e sobre coisas do género vão sair e, portanto, é importante vocês terem conhecimento sobre essas coisas. Saberem que, por exemplo, grande parte dos países da ASEAN são países que produzem tecnologia ou são ilhas que estão no oceano e, portanto, sujeitas às alterações climáticas. Desculpem este rant, há pessoas que fazem perguntas um bocado parvas entre meios. Fazer ou não, usar ou não o Maker Files, Case Files e tudo mais é uma opção individual. Mas fazê-los é tudo. Vocês podem querer usar, podem estar fechados, podem estar whatever, ninguém tem que usar, mas fazê-los é isso. Estudem o Matterfile do Ryan Lafferty, rest in peace, se quiserem. São 500 páginas de material muito, muito bom. Inclusive é melhor do que alguns livros de Computer Science a explicar como é que funciona a inteligência artificial. Para além disso, tentem vender canetas. Honestamente, tipo, explicarem a uma pessoa porque é que deve comprar a vossa caneta. Eu sei que é o mimo lá dos filmes, dos liberais e coisas do género, mas é honestamente muito divertido de fazer. E 2, é uma forma de vocês desenvolverem capacidades de pesarem, ou seja, de ponderarem os vossos impactos e de explicarem os vossos impactos, porque vocês terem que conseguir explicar a uma pessoa porque é que se deve importar com uma caneta quando ela provavelmente tem trilhões de canetas quase sem tinta em casa, é mais ou menos a mesma coisa do que explicarem a alguém porque é que se deve importar com a vossa policy que vai salvar vidas. Certo? Portanto, se vocês conseguem explicar a caneta, também conseguem explicar porque é que a vossa policy salvar vidas é uma coisa boa e, portanto, é uma forma boa de treinar estas coisas. Outra forma é fazerem prep times, sejam escritos ou gravados, sejam sozinhos ou assistidos por outras pessoas, e enviarem estes prep times a pessoas mais velhas, por exemplo, a pessoas com mais sucesso competitivo, ou aos vossos treinadores, ou o que quer que seja, porque, no fundo, isto aqui, muitas vezes, aquilo que sai dos vossos prep times, ou aquilo que sai dos discursos que saem dos vossos prep times, vai ser definidor daquilo que vão ser os vossos sucessos em torneios, ou não sucessos em torneios, certo? E, portanto, muitas vezes, se vocês conseguirem, por exemplo, todos os dias gravarem de manhã, para o tomar um pequeno almoço, estão a fazer um prep time, e gravam esse prep time, e enviam para mim, para a Marília, para quem quer que seja, nós podemos ajudar-vos a perceber, ok, tipo, neste prep time tu não analisaste o contrafactual e precisavas de perceber qual é que era o contrafactual provável desta moção e é por isso que vais ter este problema no debate. Utilizarem estas pessoas mais velhas, estes recursos, dinossauros, enfim, hoje em dia são petróleo, portanto são recursos, utilizarem estes recursos para conseguirem melhorar e aproveitarem pessoas que sabem daquilo que estão a fazer para vos ajudarem a melhorar, é sempre uma boa forma de